Nós vamos ser invadidos pela China, tá para acontecer. Ele já tá falando como é que é o kit de sobrevivência, o que você tem que fazer para fugir. Você tem que estar pronto. A China vai entrar, vai dominar tudo, vai entrar por... Ele falou até o Estado. E ele fica dizendo, ó, Deus falou, eu tô avisando antes. Vamos aqui para mais uma reflexão, falando mais uma vez sobre a questão do fim do mundo, né? Os alarmistas e o fim do mundo gospel. Toda semana o mundo tá acabando. Agora acabou, chegou o fim, se prepare, corra. O vídeo revelou tudo, chegou o fim, agora vai começar. Daniel Lopes falando que o Trump provavelmente pode ser o anticristo, porque ele foi concebido de uma maneira lá em 47, que foi quando a bomba atômica foi lançada e abriu um portal para que o anticristo viesse possuir alguém desde criança, que seria o bebê de proveta e tal e tal. Olha onde nós chegamos, né? Isso não acaba. Então foi concebido de forma satânica e a bomba atômica abriu esse portal para que isso acontecesse. Olha as coisas malucas que a gente pensa. E aí toda semana é isso, tá acabando, vai acabar. Eu vou te ensinar como a sobreviver nesse período. Eu peguei um vídeo dele, eu tenho umas dicas aí, porque vai acontecer algo gigantesco no Brasil para você que é PJ, CLT e ficar no público. Quase todo mundo. Você não pode perder meu vídeo, mas é dentro da arca. Só lá eu posso falar, lá dentro da arca. E aí, em 2026 vai acontecer algo grandioso. Primeiro ele tinha anunciado que era muito grande em 2028, mas preparatório será em 2026 para aquilo que será em 2028 grandioso, que ele descobriu num livro que ele achou, que ninguém sabia qual era, e ele descobriu o livro que eles estão usando para fazer tudo isso. Parece brincadeira até aqui que eu tô dizendo, mas é a realidade. Aí você quer pagar? O problema é seu. Mas esse alarmismo não tem nada a ver com o nosso cristianismo. Há um outro chamado pastor Marcelo de Carvalho, ou Marcelo Carvalho. Esse talvez já subiu mais um degrau. Ele informa que a grande tribulação começou dia 19 de agosto. Eu nem tô vendo a paz como começou a grande tribulação. Nós vamos ser invadidos pela China, tá para acontecer. Ele já tá falando como é que é o kit de sobrevivência, o que você tem que fazer para fugir. Você tem que estar pronto. A China vai entrar, vai dominar tudo, vai entrar por... Ele falou até o Estado. E ele fica dizendo, ó, Deus falou, eu tô avisando antes. Fica usando o nome de Deus em vão. Isso é falso profeta. Isso é sem vergonhice pura. Ainda ele diz assim, ele lê lá uma hora uma profecia de Nostradamus, de São Malaquias. É brincadeira que tem crente que acredita nisso. Não, porque eles sabiam de alguma coisa. Você acredita na Bíblia ou nessas coisas? O camarada vem com São Malaquias e Nostradamus e as pessoas ficam dando crédito pra isso. Mas o grande problema não é falar sobre o final dos tempos. Eu não sou contra isso. Mas é a falsa informação, o alarmismo e misturar Bíblia com delírio, com teorias que não podem ser provadas. É muito fácil eu falar o que eu quiser aqui, que eu descobri, e depois falar no final assim. Mas pode ser que não aconteça, porque você sabe, Deus está no controle. Isso é brincar com as pessoas. A Bíblia fala sobre esse tipo de coisa. Ela fala sobre alguns tipos de falso profeta. O primeiro tipo de falso profeta é aqueles que dizem que a paz, lá em Jeremias 6,14, quando não há paz. Então, alguém vem dizer, o mundo entra em turbulência. Não, tá tudo tranquilo, não. É errado. Nós não podemos dizer que a paz é onde não há paz. E até a volta de Jesus pode ter períodos melhores, mas plena paz nunca houve e nunca haverá. E eu concordo que vivemos momentos mais turbulentos. Até alguém que acompanha escreveu, mas nós vamos ter que fingir que não acontece nada. Não. A ilusão, o fingir que não acontece, o fugir do problema não resolve nada. Mas também se alimentar de teorias infundadas também não resolve nada e isso leva ao alarmismo. O outro tipo de falso profeta é o do alarmismo. É o que quer colocar o pandemônio. Aconteceu, é agora, não tem o que fazer. Bomba, chegou a informação. Ezequiel 13,6 diz que alguns fazem isso por vaidade. Eles dizem que o Senhor falou, mas Deus não falou. Ele diz que o Senhor enviou, mas Deus não enviou. Esse pastor Marcelo Carvalho tem feito isso. Fala que Deus falou coisa pra ele que não falou. E eu quero saber que você que acompanha, quando chegar lá em 2026, 2027, que a China não invadir esse país, como ele disse, pelo lugar que ele disse, se você vai cobrar ele disso. Ezequiel 13 diz que com mentiras vocês entristecem o coração do justo. Porque o homem justo, o homem bom, vê isso e fica alarmado de uma maneira que ele acaba ficando abalado. E isso não é certo. Jesus já alertava contra o sensacionalismo. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, do 23 ao 26, ele diz, olha, quando vos disserem, ele está lá no deserto, não saias, surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais. Então, as pessoas ficam, chegou, tá chegando, é semana que vem, é ano que vem, é 2028, vai acontecer, mas você pode pedir. Isso é falsa informação. A esperança verdadeira do cristão não está nem em fingir que não tem nada acontecendo e nem no pânico. João 14 diz, ó, não se turbe o vosso coração, porque nós estamos no Senhor, e ele foi preparar o melhor lugar, e quando ele voltar, nós vamos encontrar com ele. Tito 2,13 diz o seguinte, aguardando a bendita esperança, que é a manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos não é os terríveis
acontecimentos. Nós aguardamos a bendita manifestação do Filho de Deus, que virá nos buscar. Haverá dias de dificuldade, e não sei se vai ser agora, e se for, Deus vai nos dar graça. Mas lembre-se, esses que ficaram brincando com isso, como alguns fizeram há uma década atrás, outros 20 anos, 30, 50 anos, eu quero ver se você vai pensar nisso daqui 10 anos, quando não tiver acontecido. A Bíblia não nos ensina, não nos ensina que eu só vou contar algumas coisas para os meus irmãos cristãos num curso separado para que eles sobrevivam, então o resto pode morrer. Você não precisa fazer nada disso, você precisa confiar no Senhor e sim, dentro das suas possibilidades, viver preparado para a volta de Jesus, viver preparado para uma vida de santidade. Se você puder fazer, guardar um dinheiro ou guardar alguma coisa, é importante fazer sempre isso, mas não ficar focado nisso. O Senhor nos manda vigiar, mas com esperança, porque a volta do Senhor Jesus é a esperança. Sofrer com fidelidade, talvez muitos de nós sofremos, mas vamos orar para sermos fiéis em meio a dores. Tem crente sofrendo, em outros lugares do mundo a grande tribulação começou. E esperar em Deus em paz, porque a sua palavra irá se cumprir. Então, pare de dar ouvido. Bíblia com teorias conspiratórias, com ilusões e até com coisas de esoterismo, mística, portal, bomba e não sei o que mais. Profetas que marcaram data. Lembre-se, Ellen White, lá atrás, marcou várias vezes data. 1844, depois 1856, depois inventaram que Jesus voltou, um juiz investigativo. E eu poderia falar mais um monte de Joseph Smith, mais um monte de gente fez isso. As seitas começam por aí. Não estou dizendo que eles são seitas, mas começam por aí. Então é alerta para a igreja. Isso é vender uma mensagem para gerar alarmismo e gerar visualização e gerar inscrição. Fique com a palavra, fique com as escrituras. A palavra de Deus foi escrita para que nós ficamos confortados com sua volta. Tito diz isso, que ele está feliz com a volta de Jesus. Paulo diz, olha, console uns aos outros com isso. Cristo já venceu esse mundo e os que estão com ele aguardam, amam a volta dele e não ficam atemorizados. Lembre-se sempre, o livro de Apocalipse é sobre a vitória do Cordeiro, não é sobre terremotos e desespero, mas é Cristo venceu. Deus te abençoe, um forte abraço.